Amados, estamos no capítulo 5 do livro Edificação e Beleza, de James Renihan. E estamos à luz da história, né, século XVII, naquele período, estudando aí como que esses batistas, na prática, observavam a nossa confessionalidade. É um livro importante para o nosso conhecimento, porque vem abordando vários aspectos, né? Nós já vimos a questão dos líderes, nós já vimos vários pormenores de como que eles lidavam, por exemplo, com disciplina eclesiástica, o dia do Senhor, né? E agora nós veremos as ordenanças, o batismo e a ceia, que inclusive já estamos estudando no período, né, da tarde, na nossa EBD. E hoje vamos ver como que isso foi lidado, né, naquele tempo. Claro que não vamos terminar hoje, continuaremos na próxima semana. Mas é uma etapa aqui que já insere para nós o pensamento dos nossos pais batistas sobre batismo e ceia, tá? Hoje, basicamente, o batismo, tá? Vamos falar principalmente do batismo. Então, dando prosseguimento aqui, Hansard Knowles colocou o batismo e a ceia do Senhor entre os elementos de culto. E assim também que a segunda confissão de fé de Londres os trata, como afirma o capítulo 22, verso 5, já estudado aqui por nós, né, que fala sobre os elementos de culto, a leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir da palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a administração do batismo e da ceia do Senhor. São todas partes do culto religioso a Deus que devem ser realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação com jejuns e ações de graça em ocasiões especiais devem ser usados de um modo santo e religioso. Lemos novamente no capítulo 28, um pouco mais para frente, no primeiro parágrafo, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de positiva e soberana instituição, designadas pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas em sua igreja até o fim do mundo. Tá? Então, são ordenanças e, ao mesmo tempo, elementos de culto, conforme a nossa confissão de fé. E Hansard Knowles, né, como é colocado aqui, ele observou dessa forma também, né, que a ceia tinha que ser administrada ou ministrada em culto, assim também como o batismo. Tudo conforme nós já estudamos, né? Então, o próximo slide, batismo, né? Temos aqui, vamos falar sobre batismo agora. Vamos pegar por partes. A declaração confessional sobre o batismo, no capítulo 29, ela é muito simples e direta. Ela apresenta a doutrina dessas igrejas de uma forma positiva, sem comentários polêmicos, e a confissão afirma. Tá? Já estudamos batismo? Já passou essa matéria? Sim ou não? Sim. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, primeiro parágrafo, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo de sua comunhão com Ele em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Tá? Então aqui nós temos as características do batismo e de quem deve ser batizado ao mesmo tempo. Né? São aqueles que morreram juntamente com Cristo, né? Comunhão com Ele, na sua morte e ressurreição, tiveram a remissão de seus pecados, foram perdoados, foram consagrados a Deus, ou seja, santos. E aí, assim, através de Jesus Cristo, eles vivem, né, uma novidade de vida. Eles vivem uma vida piedosa, uma vida em arrependimento. Aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, fé em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados dessa ordenança. Então, aqui já embasa para nós, tá, que professam arrependimento. Então, logo, nós cremos no credo batismo, né? O batismo que tem que ser precedente ao batismo tem que ser a profissão, o entendimento e ele professar este arrependimento em vida. O elemento exterior a ser usado nesta ordenança é a água na qual a pessoa deve ser batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imergir ou mergulhar a pessoa em água é necessário
para a apropriada administração dessa ordenança. Então, isso é o que rege a nossa confissão de fé. E o nosso historiador aqui, James Rennie, né, está citando esses textos porque deve ter alguma influência, com certeza, né, naquilo que veremos mais para frente. Então, seguindo, o parágrafo 1 afirma que o batismo é um símbolo para quem o recebe das bênçãos da salvação. Então, ou seja, amados, o que é um símbolo? É algo que representa, é um sinal exterior, é algo que está ali exposto, mostrando, tá? Então, para nós, batismo é aquilo que realmente significa o que já ocorreu pela ação extraordinária do Espírito Santo no indivíduo. Por isso que o batismo é ele professar aquilo, ele anunciar que ele está unido com Cristo Jesus. Isso é seguido pela declaração de que somente crentes professos, aqueles que experimentaram as bênçãos simbolizadas, são os sujeitos apropriados dessa ordenança. Como que eu vou falar, por exemplo, né? Nós, quando se formamos na faculdade, o que tem no final do curso? O que tem quando você se forma? Né? É a formatura. O que representa aquele símbolo, né? Porque não deixa de ser algo visível. O que representa aquela cerimônia? Porque é uma cerimônia, correto? E você recebe um canudo. E às vezes nem tem nada dentro. Né? Às vezes nem tem, é só depois que você pega, né, o diploma lá na secretaria. Não tem nada dentro. Mas o que representa aquilo? Se não é o dia para me pegar o diploma, representa o que aquilo? Que você se empenhou, que você teve boas notas, né? Boas notas que eu digo, aceitáveis para se passar, e aí você chegou à conclusão do seu curso. Aí já pensou acrescentar um camarada lá que você nunca viu e nunca frequentou uma aula? Aí ele está no dia da cerimônia? Pois é. É a mesma coisa que batizar uma criança. É a mesma coisa, porque aquele símbolo não representa o que é o batismo. E ela não tem as características daqueles que estão ali passando por este selo, né, ou símbolo. Então veja, o parágrafo 3 afirma que a água é necessária para a administração da ordenança em nome do Deus Trino, né? E o capítulo é concluído com a afirmação de que a imersão é o modo necessário de administração da ordenança. Então, com base nisso, né, o próximo slide, batismo vai se tornar, então, um distintivo nosso. O batismo que é acompanhado de uma profissão de fé, de uma vida em arrependimento, de uma característica do que realmente representa. À luz do Novo Testamento, como já foi passado aos irmãos, a métrica de Atos, o padrão que nós encontramos sempre quando vemos a palavra batizou, é o que é antes dele? Aqueles que creram foram batizados. Aqueles que creram, aqueles que receberam o Espírito Santo foram batizados. E vai seguir sempre esse padrão. E a própria ordenança de Cristo, da onde que ela nasce? Porque o batismo nasce da onde? Da grande comissão. Mateus capítulo 28. É ali que Deus institui, Cristo institui o batismo. Até então não se existia esta instituição, essa ordenança feita por ele. Então, amados, apesar de João Batista já estar ali preparando o caminho, mas é instituído, é formalizado, é verbalizado aquilo através da grande comissão. E se nós analisarmos o texto, fazer uma exegese da grande comissão, o que ele diz antes do batismo? Fazei discípulos. E aí o que é um discípulo? É aqueles que professam. Tá? Então o batismo para nós, como diz o historiador, ele vai ser um distintivo batista. A nossa forma de batismo. Então não é possível você chegar numa igreja batista e você ser pedobatista. Ou você defender o pedobatismo. É incoerente, é inconsistente, é incongruente você querer estar numa igreja batista reformada sendo pedobatista. Porque esse é um ponto justamente que nos distingue. Esse é um ponto que os pais batistas no século XVII, como nós veremos, eles enfrentaram grandes problemas e cisões, justamente por causa disso. É distintivo batista. Então, o que diz o slide? Essa declaração simples não dá nenhuma indicação da controvérsia inerente
a adoção do seu ensino. O batismo foi a principal doutrina, olha lá, que distinguiu os batistas calvinistas dos independentes ao redor deles. No caso, né, John Owen, no caso de todos esses dissidentes que vieram do presbiterianismo, que são os independentes. Desde a primeira obra batista particular publicada em defesa da nova prática do batismo de crentes por imersão, em 1643, que de nova não tem nada, como veremos, tá? Até o final do século, livros e panfletos foram trocados por todos os lados. Um dos mais influentes e controversos foi publicado em 1673. E aí eu gostaria que vocês anotassem esse nome, pelo coronel Henry Denver, tá? Henry Denver. E qual foi o escrito dele? Justamente aquele que eu compartilhei com os irmãos ontem. Quem abriu e leu? 3. Era para dar uma olhadinha lá, irmão. Tem muita coisa boa lá, viu? Né? O Felipe também olhou lá comigo ontem. Que foi seguido por uma segunda edição, revista e ampliada, em 1634. O material foi tão bom, que ela foi revista e atualizada e republicada em 1674. Esta obra notável, de quase 450 páginas, foi algo como um tour de force para o seu tempo, e assim tem sido considerada desde então. William Cathcart, né? Eu não sei aqui a pronúncia correta, escreveu o seguinte sobre o tratado de Henry Denver. O que ele escreveu? Ele foi o mais competente sobre o assunto publicado por qualquer batista até aquela época. E olha que ele está no meio de monstros da teologia. É tido, amados, esta obra é tida, e eu conversei com o William, da Estandarte de Cristo, inclusive ele que me compartilhou aquele link, ele falou que esta obra é uma das melhores obras que se tinha naquela época. Hoje, claro, foram feitos outros trabalhos, mas ainda assim é uma obra primorosa. E era considerado como a obra mais erudita, né? A melhor obra batista daquela época, enquanto J.M. Cramp disse que o livro de Danvers era considerado como a obra mais erudita e completa sobre o assunto que havia sido publicado naquela época. Richard Greaves declara que ele provocou uma ampla e acalorada controvérsia sobre a natureza do batismo, contra a qual os pedobatistas lançaram um ataque feroz. Pelo menos 23 livros de 12 autores diferentes abordaram o assunto no período de 3 anos. Então, uma obra despertou um rebuliço, tá? Continuando, o livro de Danvers. No livro, e agora o autor, nós vamos só falar sobre esse livro aqui, tá? Até o final desse estudo. Então, por isso que eu compartilhei com os irmãos e ontem eu estava lendo. E quanta informação que eu nem tinha noção ali naquilo, né? Que eu gostaria que os irmãos tivessem a preocupação de ler. Né? Mas os irmãos precisam querer crescer em fé, crescer em conhecimento. Ah, mas eu não entendo inglês. Eu também não. Mas eu coloquei para traduzir lá a própria página da internet e deu para ter uma noção. Ainda mais porque ele cita as fontes. Mas nós veremos algumas coisas aqui. No livro, Danvers procurou expor em detalhes sua própria compreensão da história da igreja e o lugar que os batistas ocuparam nela. Além disso, ele quis demonstrar a validade da posição batista particular por meio de exegese e teologia. Tá? A historiografia e a teologia de Danvers é representativa dos pontos de vista de seus contemporâneos. Ou seja, é citada por outros. O formato de um tratado sobre o batismo dá uma indicação da metodologia do autor. O seu sumário está escrito, né, no sumário, logo no prefácio ali. O livro consiste em 2 partes. A primeira provando o batismo de crentes.
A segunda refutando o batismo de infantes. Então o livro tem duas partes. A primeira defendendo, a segunda, né, refutando o pedobatismo. Antes que o corpo da obra seja realmente iniciado, há vários materiais complementares importantes. Um deles é o índice. Porém, ainda mais interessante é um resumo da história do batismo em todas as eras, desde Cristo. Denvers dispõe esse resumo em 3 colunas intituladas: 1. O batismo de crentes instituído e afirmado. 2. O batismo infantil instituído, afirmado e imposto. 3. Batismo infantil confrontado e refutado. Ele, então, começa com o primeiro século. E avança até o 16º, porque ele viveu até o 17, né? Ele vai até o 16º, colocando a sua devida coluna, os vários testemunhos para as posições diferentes. Ao longo de todo o livro, é feita referência ao local onde aqueles diversos escritores são discutidos. Dessa forma, o leitor tem uma breve amostra das referências para as classificações que Denvers utiliza ao longo de sua obra. Tá? E o interessante é que muitas das citações de onde ele extrai as informações do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, e ele vem trabalhando assim, cronologicamente ao longo da história. Ele vai citar os pais da igreja, a posição dos pais da igreja. E ele cita fontes primárias, ele não cita fontes secundárias. Para se estudar história, você não pode nunca querer ter alguma informação ou afirmar algo a partir de fontes secundárias. O que é fonte secundária? A citação da citação. Tá? Sempre que você lê um livro, você vê que o autor está citando uma outra fonte. Mas qual que é o nosso erro? A gente pega aquilo como verdade. Ah, ele citou, ele viu, ele conferiu. Não. Você só pode ter aquilo como verdade se você ter o trabalho de ir na fonte primária e você realmente constatar aquilo como uma verdade. Então, geralmente, quando você lê um livro que tem esse panorama histórico, você logo vai ter que comprar outros livros. Porque é citado vários deles, né, dentro do próprio livro que você está lendo. Então, é assim que se estuda, irmãos. É assim que se preocupa em ganhar conhecimento. Conhecendo as fontes primárias. E Denvers, ele teve essa preocupação. Tá? Então, nós veremos alguns pontos citados aqui por ele. Então, a primeira parte do livro, né, é composta de 7 capítulos. É a mais breve das 2 sessões, com apenas 88 páginas. Você vê, né, a primeira parte é até tranquila a leitura, 88 páginas. Denvers apresenta um caso positivo para o batismo infantil por meio de exegese. E interessante é isso, é que ele faz uma exegese para a defesa, tá? O caso positivo. Por que nós realmente batizamos crentes, né? A teologia e história. Ele argumenta que Cristo instituiu o batismo como uma ordenança para os crentes, com o propósito de testemunhar vários fins espirituais, a saber, ser um sinal dos mistérios do Evangelho. Por que mistério? Né? Porque é uma ação extraordinária. Estávamos mortos, daqui a pouco estamos vivos. Como é que explicamos isso? Até explicamos. Mas em que momento exato ocorre, como ocorre, isso, né, muitos chamam de um mistério. O próprio Paulo, né, diz que é o mistério do Evangelho. E testemunhar o arrependimento, também é um sinal de testemunhar o arrependimento, evidenciar a verdadeira regeneração, representar o pacto da parte do homem, ser um sinal do pacto da parte de Deus, representar a união entre Cristo e o crente, e como meio de entrada na igreja visível, ou seja, igreja local, tá? Então o batismo também era tido naquela época como um meio de entrada na igreja, tá? Não só naquela época, mas em várias outras, como veremos. No próximo slide, o capítulo 7 da primeira parte é um estudo histórico que vai de século a século através da era cristã, com o propósito de demonstrar que o batismo de crentes tem uma história eminente na igreja. A acusação de que eles defendiam algo era uma novidade histórica. Tinha sido feita contra os batistas ingleses no início, e o escritor de Denvers se destinava a responder a essa acusação. O
Quem aqui já conversou com o Pedro Batista? Para ver as defesas? Alguém? Já conversou, Fábio? Qual que é um dos principais argumentos deles? Não é tanto bíblico. Isso aí. E eles acusam nós do quê? Que o batismo, credo ao batismo é algo teoricamente novo nos anais da história. Denvers prova que não. Denvers prova que não. Que pelo contrário. Que quando que foi instituído o pedobatismo? Por quem que foi? E foi instituído e imposto por um papa, que nós vimos ontem. Fontes primárias, tá? Eu não vou citar as fontes porque eu mandei o link para os irmãos. Então, os irmãos podem depois consultar e ler lá, tá? Dá para ler, mesmo que seja por uma tradução do Google, dá para ler, dá para ter a noção, tá, irmãos? Então é interessante isso. E vai desmistificar essa questão que os pedobatistas arrogam para si. Não, os pais da igreja, eles batizavam crianças. Essa é a prática apostólica, eles vão inferir isto. Mas será que essa é a verdade? Será que esse tradicionalismo, ele provém realmente das escrituras e da prática apostólica? Então a preocupação de Denvers neste livro é justamente provar isto. Que o batismo de crentes, credo batismo, não é algo novo na história. Pelo contrário. Então, amados, o título desse capítulo, embora extenso, nos dá alguma indicação dos seus propósitos. Aqui está uma breve história relatando o batismo de crentes. Não apenas a partir das Escrituras, no primeiro século, mas também de autores humanos, confirmando a necessidade da instrução e profissão de fé antes do batismo, em todos os séculos. E que os filhos dos cristãos, assim como os pagãos, não foram batizados de outra forma. Isso aqui eu peguei do prefácio. Isso que eu estou lendo para os irmãos aqui, que está entre aspas, tá? E que os filhos dos cristãos, assim como os pagãos, não foram batizados de outra forma. De onde surgiram alguns momentos notáveis, especialmente no século IV, de vários cristãos eminentes que adiaram o batismo de seus filhos até que pudessem dar um relato da fé deles. Estas informações foram extraídas a partir de vários autores, especialmente da famosa história magdeburgensiana, né? Que é uma cidade muito antiga na Alemanha, tá? E ele vai citar muitos escritos aqui do que ocorreu naquela época, nesta região. Neste capítulo, irmãos, Denvers procura demonstrar que tem existido um testemunho positivo a respeito do batismo de crentes ao longo dos séculos. Ele reconhece que não pode ser dado ao mesmo peso ao argumento histórico que os argumentos bíblicos. Mas ele apela para isso apenas a título de ilustração. Porque o mais forte para nós, o argumento mais forte nosso é o quê? As evidências bíblicas do Novo Testamento sobre o batismo de crentes. Mas não por isso, ele também fez um trabalho histórico. Então, amado, já que isso pode ser persuasivo para alguns, e assim pode ter demonstrado que a própria antiguidade, da qual tanto se gabam, favorece completamente ao batismo de crentes e não ao batismo infantil. Em seu prefácio ele diz, né, aqui mais um trechinho, entre todas estas ordenanças e instituições de Cristo, que o homem do pecado, tão miseravelmente emaranhado, metamorfoseou, ou seja, transformou, mudou. Nenhuma foi mais terrivelmente abusada do que a do batismo. Que quanto à matéria e forma, sujeitos e circunstâncias, sofreu tão aparente alteração e subversão, que nada resta além do próprio nome da coisa, e ainda assim que também muito indevidamente se devidamente considerado. Né? Então ele diz que isso foi totalmente alterado. E a única coisa que se pode dizer que ficou foi o nome, né? Batismo. Então, qual foi a preocupação de Denvers, irmãos, nessa questão? Essa afirmação dá uma clara indicação da preocupação do autor
Em sua estimativa, o argumento da antiguidade, aparentemente usado com êxito pelos pedobatistas, porque isso, como eu disse, é o trunfo deles, né? O argumento da antiguidade, é ilusório e é preciso ser corrigido. Tá? Porque como eles conseguem captar a igreja efetuando o pedobatismo nos primeiros séculos, nós podemos também ver credobatismo. Tá? Nós temos as duas condições. Aí a questão é, quem está errado? Né? É aí que nós jogamos a luz das Escrituras para clarear. Esse é o principal argumento, como ele mesmo disse aqui. Para Danvers, a antiguidade é um testemunho que confirma com exatidão o seu ponto de vista. Apoiando-se fortemente na história magdeburgiana, ele constrói, ou talvez reconstrói, uma leitura batista da história da igreja primitiva. Esse nome aí, escabroso, é uma das fontes que ele utilizou, tá? Se vocês pegarem lá os textos depois, e as fontes citadas, ele vai citar muito esta cidade aqui, Magdeburgo, né? E teve uma história por detrás ali da igreja. Em termos de sujeitos, administradores, lugar, tempo, maneira e cerimônias relativas ao batismo, né? Tudo isso será levantado nos anais da história, neste livro de Danvers. Isso é seguido por citações de Clemente, pai da igreja, Inácio, né? Inácio de Antioquia, da Síria, né? De 68 a 100, veja, tudo o primeiro século. E outros escritores. Clemente, se não me engano, Clemente, que a gente viu ontem, se não me engano, Clemente, ele era de pais crentes, Clemente de pai da igreja, era de pais crentes, e os pais deles aguardaram, se não me engano, eu posso estar errado, porque ele cita vários pais da igreja, né? Mas aguardou até os 21 anos para batizar ele. E no primeiro século. E ele era pai da igreja. E os pais já eram crentes. Então, se essa era uma prática apostólica, por que Clemente não foi batizado quando criança? E pelo contrário, aguardou ele professar a fé. Tudo isso você vê na parte 2 do livro de Danvers. Então, isso para nós é interessante. Isso para nós se aproxima da prática apostólica. Mas da igreja, quem são os pais da igreja? Os discípulos dos apóstolos. Tá? Então, assim, isso para nós é um argumento de peso, o que Danvers levanta. Então, ele chega até mesmo a afirmar: os antigos britânicos que praticaram o batismo de crentes, realizados por evangelistas enviados pelos próprios apóstolos, receberam o evangelho sobre Tibério, o imperador, como diz Gildas, em seu livro intitulado A Vitória de Aurélio Ambrósio. Quanto ao segundo século, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Valafrido Estrabão, são citados como autoridades que testemunham que o batismo deveria ser realizado, olha só, somente após a fé e o arrependimento. Justino Mártir, irmãos. Todos esses participaram do primeiro período ali da igreja. Ou de uma compreensão do evangelho. Arrependimento e profissão de fé. Tertuliano, Orígenes, se não me engano, foi discípulo de João, Orígenes. Eusébio, Cirilo, apoiam o argumento no terceiro século, enquanto Atanásio, Hilário, Basílio, Gregório de Nazianzo, Ambrósio, Arnóbio de Sica, Jerônimo e outros são apontados como apoiadores no quarto século, e essa metodologia prossegue até o século XVI. Todos esses nomes citados aqui são de pessoas credobatistas. É que talvez, meu irmão, não esteja entendendo o peso dos argumentos deste homem. Talvez os irmãos não entendam a dimensão deste debate, que é o pedobatismo. E o que é essa preciosidade que está tendo vocês hoje nas mãos para consultar.
Talvez vocês não estão tendo dimensão sobre isso, irmãos. Né? O pessoal do seminário, quem já estudou um pouco mais, sabe sobre o que eu estou falando. Sabe sobre o que eu estou falando. E os irmãos deveriam estar assim, nossa, é isso? Não sabia, né? Uma empolgação. Eu fiquei extremamente empolgado ontem, né? A hora que eu comecei a ler, falei, nossa, olha só isso aqui. Né? E o Felipe vai pregar hoje pela manhã, aí ele estava lá mostrando o esboço, falei, olha isso aqui, Felipe, olha aqui o que está acontecendo aí. Nossa, né? Não sabia, olha só. Porque realmente, isso aqui precisava circular hoje. Isso aqui precisava ter em mãos das pessoas hoje. Quanto antes. Deve-se afirmar que Danvers não cita necessariamente esses autores como se fossem adeptos da sua própria posição. Ele sabe que alguns deles não o são. Ao contrário, sua preocupação é mostrar que eles tinham uma compreensão do fato de que o batismo deveria seguir a conversão. Tá? Por que ele diz isso? Porque muitos entravam numa inconsistência. Porque eles professavam uma coisa, eles falavam sobre o batismo uma coisa, que tem que seguir essa profissão de fé, mas talvez na prática eles faziam outra. Mas ele pega os escritos desses homens e fala, mas olha o que eles criam. E isso mostra o quê? Que o pedobatismo foi uma imposição da Igreja Católica Romana. E que muitos bispos, como é citado no livro de Danvers, eles foram perseguidos e até mortos. Por quê? Porque eles não se sujeitaram a batizar infantes. Não se sujeitaram. Ontem nós estávamos vendo isso. Eles se recusaram a batizar infantes. E a igreja falou, não, vocês precisam praticar isso. Vocês estão trazendo uma cisão para a Igreja Católica Romana. E assim eles eram perseguidos. Na França aconteceu isso. Então os irmãos depois deu uma sapiada nesses escritos. Então, amados, naturalmente a resposta pedobatista seria que algumas ou muitas das situações de Danvers não são válidas. Já que ninguém contestaria que pagãos convertidos deveriam ser batizados após fazerem uma profissão de fé. A questão gira em torno dos filhos dos crentes. Danvers argumenta que esses tipos de declarações, quando encontrados em escritos pedobatistas, apontam para a sua inconsistência teológica. Esse é um argumento que tem sido frequentemente usado por autores batistas desde o tempo de Danvers. É afirmado que a posição pedobatista deve propor duas qualificações diferentes para o batismo. Duas qualificações diferentes para o batismo. Uma baseada na profissão de fé e a outra nos direitos de nascimento. E eu mostrei o texto da própria Confissão de Westminster que comprova isso para nós. Se você ler lá o que significa o batismo, né? Eles falam, é o selo da conversão, de que está unido com Cristo, né? De que tem vivido uma vida de arrependimento, tem caminhado desta forma. Então, amados, é desta forma. Vou dar um grito aí. Não um shh. Então, amados, continua. Danvers argumenta que esses tipos de declarações, então, são inconsistentes. Como é que eu posso dar duas definições para o batismo? Como é que eu posso falar que uma é pelos direitos de nascimento e outra pela profissão de fé? Ele argumentou que essa conclusão só veio como uma imposição tardia na vida da igreja e que ela era desconhecida pelos primeiros cristãos. Danvers diz, a verdade é esta, creio que o pedobatismo, não sei como, nem por quem, surgiu no mundo no segundo século e começou a ser praticado no terceiro e quarto séculos. Em todo caso, para Danvers, os primeiros registros testemunham em favor do batismo de crentes, à medida em que ele avança pelos séculos da era cristã. Danvers procura incluir testemunhos em favor do batismo de crentes, não apenas daqueles da corrente católica romana, mas também outros de fora dela. Por quê? Nesses períodos, alguns movimentos romperam com a Igreja Católica Romana. Como nós veremos, donatistas, os novacianos,
que foram considerados pela própria Igreja Católica como movimentos heréticos. E muitos até hoje consideram eles como hereges. Mas por quê? Né? Por exemplo, a partir do século XII, ele volta a sua atenção para aqueles a quem ele chama de antigos valdenses. Olha, ele cita os valdenses. Esses seguidores de Peter Bruce e Henricus, segundo Danvers, cresceram rapidamente em número no sul da França e no norte da Itália. Eles foram perseguidos pelo Pontífice Romano, mas cresceram tão dramaticamente que seus pregadores itinerantes, os quais eram muitos e foram enviados para a maioria dos países, puderam, em suas viagens da França para Milão, se hospedar todas as noites na casa de um de seus amigos. Esse grupo deu testemunho significativo em favor do batismo de crentes, tanto que ele, na verdade, os chama de batistas. Então veja que os valdenses, né, esse grupo aí, antigo valdense, que peregrinou da Itália, né, da França para a Itália, eles já tinham a prática do credo ao batismo e era perseguido pela Igreja Católica Romana. Por que isso, amados? Nós não devemos esquecer que a igreja era uma igreja-estado nesta época. A Igreja Católica Romana, ela exercia um poder de Estado sobre esses países. Logo, se você não concordasse com as suas práticas, você não estava simplesmente não concordando com a opinião ou a religião de outro. Você estava indo contra o próprio Estado. Logo, você seria perseguido por isso. Tá? Então, isso aconteceu e os irmãos podem constatar no próprio livro. Segunda parte do livro. A segunda sessão, começando na página 89, talvez deva ser realmente dividida em duas sessões, correspondendo às 3 colunas do resumo de Danvers. Os primeiros 6 capítulos da segunda parte procuram demonstrar que a prática do batismo infantil não tem nenhum mandamento bíblico e é uma imposição às ordenanças puras do Evangelho. Esses capítulos perfazem pouco mais de 130 páginas. No entanto, o capítulo 7 da parte 2, intitulado Um relato de uma testemunha eminente que se posicionou contra o batismo infantil do princípio ao fim, tem mais de 135 páginas. Esse relato poderia facilmente ter se tornado a terceira parte da obra. Tá? Então vamos lá. Sobre essa segunda parte do livro, os primeiros 6 capítulos dessa sessão tratam de um assunto semelhante ao da primeira parte, mas a partir de uma perspectiva um pouco diferente, frequentemente apelando para os mesmos autores. Danvers procura estabelecer o fato de que muitos têm sido altamente inconsistentes em sua prática de batismo infantil. Ele dá evidência das cerimônias incomuns que parecem ter acompanhado a instrução do batismo infantil, como o batismo de sinos, batismo de igrejas, uso de mel e de leite e muitos outros. Essas inconsistências estão todas ali listadas por Danvers. Eu quero que os irmãos percebam o foco do autor James Renihan neste livro. E se você pegar o livro, o quanto que ele se dedica só para falar sobre esse material. James Renihan, né, o pai de Samuel Renihan, que hoje escreve bastante sobre pactualismo batista. Ele também aponta, então, amados, aos relatos, às vezes difamátorios, que foram feitos sobre eles, sobre aqueles que praticaram o batismo de crentes, até mesmo pelo conhecido Richard Baxter, que relatou que, em alguns casos, os batistas contemporâneos na Inglaterra tinham praticado o batismo pelados. Né? Para Danvers, tal calúnia serve a um importante propósito polêmico. Isso é, a evidência que, às vezes, mesmo os melhores dos oponentes do batismo de crentes haviam incorrido em deturpações e falsas acusações, ao fazerem relatos sobre a vida e a prática dos batistas. E eu já percebi alguma coisa, infelizmente, em alguns, não vou dizer a todos, muitos pedobatistas assumem e falam que a melhor posição sobre batismo, a mais coerente biblicamente, é a dos batistas, tá?
Eu já mandei um recorte para os irmãos, eu não lembro se é de Warfield, né, um presbiteriano renomado. Mas muitos também, por outro lado, pedobatistas, isso aqui é o calcanhar de Aquiles. Isso aqui é o ponto em que eles ficam extremamente nervosos. E acabam aí fazendo inferências e acusações e difamações falsas. Tá? Utilizar de um falso testemunho que não é procedente das Escrituras, né? Ao fazerem relatos sobre a vida e a prática dos batistas. Né? Eles batizavam pelado, né? Tudo isso aí, Danvers vai refutar essas coisas, vai falar, não é bem assim. Tá? De modo semelhante, pode ser que alguns dos relatórios apresentados sobre os anabatistas continentais tenham sido igualmente caluniosos e falsos, e consistido em acusações injustas destinadas a desacreditar sua prática sem levar em conta a verdade. Isso levanta uma questão séria. É possível que alguns grupos, sobre os quais pouco se sabe, exceto através de relatórios de seus adversários, pudessem ter sido deturpados na história da igreja e merecessem um tratamento melhor. Né? Porque, por exemplo, né, nós ficamos sabendo que determinado grupo foi considerado como herege. Primeira coisa, quem escreveu era opositor? Era. Eu tenho outros escritos para poder falar sobre o mesmo grupo? Porque pode ocorrer ali uma difamação sobre o grupo? Então, até que ponto é confiável aquela informação? Essa é a questão. Né? Então, Danvers parece indicar que esse é de fato o caso. Ele não tem medo de se identificar com algumas seitas menos conhecidas, porque ele acredita que elas podem muito bem ter sido deturpadas por meio dos relatos que recebemos acerca de suas doutrinas e práticas. Como vamos falar aqui dos donatistas agora e novacianos, que eu vou mostrar aí para os irmãos o que significa. Ele cita também o que os concílios e sínodos trataram sobre a questão do credobatismo ao longo da história. O material apresentado nesses capítulos destaca uma questão importante, presente nos escritos de muitos autores pedobatistas, concílios e sínodos de igrejas citados por Denver. Ele demonstra que muitos defensores do batismo infantil, muitos, admitiram que há pouco ou nenhum mandamento bíblico para a sua posição. Então, eu estava falando com o Fábio esses dias, né? Ele estava lendo lá Louis Berkhoff, né? Pedobatista. E ele defendendo o pedobatismo. Ao mesmo tempo, eu consigo pegar pedobatistas que assumem e falam, não, o nosso argumento é fraco. Quase que não existe argumento bíblico para defender isso, né? Então, consistente, né? Acaba sendo inconsistente essa questão. Agora, para o credo, eu tenho? Tenho vários. Né? Para o credo batismo, eu já encontro vários. E interessante que Danvers vai citar isso. Ele vai citar esses pedobatistas. Ele vai citar esses homens. Então, e que ela se apoia em grande parte sobre argumentos teológicos ou mesmo tradicionais. E esse é o resumo que eu tenho para mim. Como é que você explica pessoas tão inteligentes, pessoas piedosas, pedobatistas assumirem, né, essa prática? Eu respondo, tradicionalismo. Nossa, mas só isso? Trabalha melhor essa resposta, irmão. Estou dando todo o material para os irmãos aqui. Eles próprios, muitos, e pessoas influentes, como Danvers vai citar, assumem que os argumentos deles são fracos e inconsistentes. A variedade de admissões desse fato é impressionante. E serve bem aos propósitos de Danvers. Seu conhecimento dos detalhes da história da igreja forneceu ao autor muitas declarações notáveis e potencialmente embaraçosas daqueles que ocupam uma posição oposta à sua. Como observado acima, o capítulo 7 é praticamente uma seção em si, pois ele é o mais longo, né, do que qualquer uma das outras seções do livro. Neste capítulo, Danvers apresenta o seu argumento histórico mais sofisticado, dando muito espaço e uma variedade de testemunhos importantes para a prática do batismo de crentes, começando por
Tertuliano, passando por donatistas e novacianos. E os antigos britânicos, os valdenses, John Wycliffe e os lollardos, e respondendo às objeções feitas contra o uso que o autor fez desses testemunhos. Tá? Então, mais uma vez, deem uma lida. Estude esse material. Né? Tertuliano. Quem foi Tertuliano? Tertuliano viveu na época do segundo século, em 160 depois de Cristo. Foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África, preconsular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim, tá? Tertuliano. Ele também foi um notável apologista cristão e polemista contra a heresia. E veja, assim argumenta Danvers brevemente, foi o primeiro a testemunhar contra a prática do batismo infantil no século III, tá? Indicando que foi provavelmente nesse tempo que ele começou a ser introduzido. Como ele disse, aparece no século II, começa a ser praticado no século III e IV, pelo batismo. E antes, pastor? Não temos indícios disso antes, tá? As segundas testemunhas importantes quanto à prática do batismo infantil foram donatistas e novacianos. Citando várias fontes diferentes, Danvers reúne esses dois grupos geograficamente diversos e apresenta seu testemunho a favor da prática do batismo de crentes. Ou seja, eles estavam distantes geograficamente, porém com a mesma prática, né? Quanto ao credo ao batismo. Percebendo que alguns responderão que esses grupos foram julgados hereges, ele admite essa objeção e oferece uma resposta importante e substancial. Em primeiro lugar, o rótulo herege em si não reflete necessariamente o verdadeiro status de um grupo em particular. Em segundo lugar, ele argumenta que um erro em uma ou outra questão não deve, portanto, caracterizar ninguém como herege. Tá? E isso é um cuidado que até hoje nós temos, né? Como é que eu vou caracterizar um grupo ou certa pessoa, falar que ele é um herege? Nós temos que saber distinguir o que é um erro teológico para uma heresia. Nós temos que também ter misericórdia quanto a isso, sobre pessoas que foram ensinadas erradas e tomaram aquilo sobre certo, sobre suas vidas. Né? Então nós temos que saber distinguir para aquela pessoa que prega conscientemente, deliberadamente, algo que não está nas Escrituras e ensina e coloca aquilo como verdade. Aí tem uma grande diferença. Né? Nós não podemos pegar uma pessoa que às vezes é um incauto e falar, você é um herege. Né? Nós temos que ter esse equilíbrio. E é justamente o que Danvers faz. Não é porque a Igreja Católica Romana rotulou certo grupo como herege que significa realmente que eles foram hereges. Né? Às vezes eles mantiveram os pilares da fé cristã. E a Igreja Católica Romana, ela errou e muito nesses terceiro, quarto, quinto e aí adiante, até chegar à época da Reforma. Tá? Um dos estudos que eu vou propor aqui para a igreja, depois da confissão de fé, é a história da igreja. Irmãos. E nós vamos ver século a século. Primeiro, a primeira vinda de Cristo, né, era apostólica, aí vem o primeiro século, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e vamos até o século 21 a qual estamos. Para saber de onde viemos, o que aconteceu. Né? Que às vezes é importante isso ser conhecido pelos crentes. Então ele cita vários erros grotescos, né, grosseiros e enganos, por exemplo, do próprio Agostinho. Agostinho cria coisas, né? Lia, por exemplo, como eu já falei aos irmãos, lia em culto livros apócrifos. Né? Era um herege por causa disso? Agostinho é tido aí como o maior, né, pensador aí, escritor da era cristã. Então, amados, Danvers afirma que em sua avaliação, especialmente em relação aos novacianos, ele não pode constar outra coisa senão que eles eram um povo santo. Por essas razões, ele julga o testemunho desses dois grupos como algo importante, tá? Os novacianos e os donatistas. Lutero, por exemplo, né? A ceia consubstancial,
o livro de Tiago, que ele queria arrancar da Bíblia, né? Era um herege, Lutero? Né? Ou cometeu erros? Essa é a questão. Então nós temos que saber equilibrar essa, e é o que Danvers faz. Quem foram os novacianos, né, e os donatistas? Novacianismo, né, foi um movimento durante o cristianismo primitivo formado pelos seguidores de Novaciano e que se recusam a readmitir em comunhão os lapsi, os cristãos batizados que tinham renegado sua fé e realizado sacrifícios aos deuses pagãos durante a perseguição de Décio em 250. Eles acreditavam que aqueles que apostataram da fé e depois que queriam retornar, eles não aceitavam. Tá? Então, assim, é um erro ou uma maresia, né? Como é que nós vamos olhar isso? Isso é só um ponto, né? Tem vários outros também que podemos analisar depois. O donatismo, né, que defende um projeto de unidade da igreja que preze pela autonomia das igrejas exercida pela liderança local e são favoráveis à separação entre o cristianismo e o Estado. Foi um culto religioso cristão considerado herético e cismático pelo catolicismo. Surgiu nas províncias do norte da África, na Antiguidade Tardia, iniciou-se no século IV e foi extinto no final do século VII. Tá? Então, assim, são grupos que foram considerados heréticos. E que Danvers utiliza as práticas deles porque todos eles eram credo-batistas e viveram em épocas distintas e em regiões distintas. Então, há um certo peso no raciocínio de Danvers, né? Como observado acima, e é possível que aqueles que se opõem a uma seita possam, até certo ponto, ser culpados de deturpar esta seita e assim influenciar os julgamentos dos historiadores que não têm acesso a outro material de fonte primária. Tá? Além disso, é verdade que alguns dos melhores teólogos da igreja têm, eles próprios, defendido opiniões posteriores, consideradas errôneas. Poder-se-ia dizer que a única razão pela qual um é mais estimado que o outro é a história escrita, ou talvez manipulada, por aqueles que ocupam uma posição semelhante. O terceiro ponto de Danvers, então, estabelece um guia para avaliar esse caso. Se de fato a sua investigação foi correta, então pode ser que esses grupos tenham sido melhores do que frequentemente eles têm sido julgados. Na realidade, apenas um estudo detalhado do material primário da época pode levar a qualquer opinião conclusiva. Então, se eu vou analisar os donatistas, o que eu tenho que fazer? Vou pegar só os escritos da Igreja Católica Romana, que condenam eles como hereges? Eu tenho que pegar outros escritos primários que falam sobre os donatistas, para realmente chegar na conclusão das práticas deles à luz da Bíblia, se eram heréticas ou não. Tá? É isso que Danvers argumenta. No entanto, a questão é bem aceita e serve como uma precaução no estudo da história da igreja. Deve-se dizer, entretanto, que também é possível ser culpado de revisionismo simplesmente para fins polêmicos. Né? Realmente, coitado, ele deve ter passado por isso. O que é o revisionismo? Você quer revisitar a história, que você quer reescrever a história agora, né? Sendo que já está imposta para nós? Mas qual que é o problema? Né? Eu buscar mais informação sobre a história. Eu quero uma informação mais completa. No que diz respeito ao método de argumentação de Danvers, um apelo aos antigos é de grande valor. Ser reformado é basicamente isso. Ser reformado, amados, é você olhar para trás. É você olhar para a história da igreja. É você olhar para a fé apostólica. É você olhar para essa construção do que nós professamos. Quanto mais substancial o apelo, mais numerosas testemunhas, quanto mais capaz de trazer esses grupos para a corrente dominante da história da igreja. Mais bem-sucedido é a defesa do seu caso. Dada a distância histórica, a própria questão torna-se difícil de ser julgada. Mas para os propósitos de Danvers, pelo menos a julgar pelas respostas dadas de sua obra, essa foi uma tática muito útil. Tá? E aí nós vamos parar por aqui. Tá bom? Então hoje nós basicamente falamos sobre um livro, um material aí que foi passado para os irmãos, né, onde os irmãos podem ter muitas informações, né, embasamento histórico e escriturístico sobre a defesa do credo batismo. Tá? Por quê? Porque esse é o distintivo batista, né, dos nossos pais lá no século XVII. Tá bom? Então, como é que fica essa questão, né?
estar numa igreja batista querendo ser pedobatista, eu acho que é um pouco tanto quanto estranho, né? E incoerente. Né? Nós temos que refletir sobre isso.